Sobre dívida pública, vamos falar sobre dívida pública agora. A dívida pública ela é entendida como uma dívida contraída pelo governo no mercado, né, com os diversos agentes econômicos, né, como bancos, investidores, organismos financeiros nacionais, organismos financeiros internacionais, governos estrangeiros, dentre outros, justamente para arrecadar mais dinheiro, né. A formação da dívida pública ela pode ser explicada pelos seguintes objetivos: antecipar receitas de impostos para financiar seus gastos maiores, financiar investimentos sociais, em infraestrutura, acumular divisas estrangeiras, ou seja, moeda estrangeira, executar a política econômica, controlando os níveis de atividade, de liquidez do sistema, dentre outros objetivos, né? E os principais credores das dívidas públicas são as instituições financeiras, os investidores privados, os fundos de pensão, os organismos financeiros internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, governos de outros países, dentre outros. Então, justamente, o governo vai utilizar a venda de títulos públicos para arrecadar dinheiro por meio do endividamento público, e esse dinheiro vai justamente para as atividades do governo, por exemplo, compra de moeda estrangeira, acumulação de divisas, vários programas sociais, para a manutenção da burocracia do governo. Ainda sobre dívida, nós podemos falar de duas modalidades de dívida. Nós temos a dívida interna e a dívida externa. A dívida interna ela pode ser entendida como os débitos do governo com os credores residentes no próprio país. E a dívida externa, a gente pode entender ela como os débitos do país com os residentes externos ao país. E detalhando sobre essa dívida externa, eles são justamente os débitos do governo e de outros agentes econômicos com os residentes externos ao país. Vamos detalhar um pouquinho sobre a dívida interna. Dívida interna é toda a dívida emitida pelo Tesouro Nacional em moeda nacional, ou seja, em reais, no nosso caso aqui no Brasil, e a dívida pública, e essa é a dívida pública mobiliária federal, que é pela sigla DMPF. Sobre a dívida externa, nós temos a dívida externa bruta. Essa dívida externa bruta, ela não abate o valor das reservas em moeda estrangeira. Ou seja, o Brasil, por exemplo, tem uma reserva estrangeira relativamente grande. Com isso, ele tem uma dívida externa bruta, né? E a dívida externa líquida do Brasil, ele vai abater, por exemplo, o valor dessas reservas em moeda estrangeira. No caso do Brasil, nós não temos uma dívida externa líquida positiva, nós temos uma dívida externa líquida negativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nossas reservas em moeda estrangeira é maior que a nossa dívida externa bruta. Ou seja, no caso do Brasil, nós somos um credor internacional. Nós temos os outros países, né, os outros entes internacionais devem para a gente. E, diferentemente do caso de outros países que têm uma dívida externa líquida positiva, ou seja, mesmo com as reservas em moeda estrangeira, ele ainda tem um débito internacional, né? Sobre dívida externa, aqui nós temos alguns valores da dívida externa líquida do Brasil. Justamente é isso que eu tinha comentado com vocês, que a nossa dívida externa ela é negativa. Mesmo a gente tem uma dívida externa bruta de em torno de 330 milhões de dólares, né, 330 bilhões de dólares, nossa dívida externa líquida, após abater as nossas reservas internacionais, é em torno de 36 bilhões negativos, ou seja, nós temos uma reserva externa maior que a nossa dívida externa bruta. Então, nós estamos com uma dívida externa aí, líquida negativa, e isso é muito bom para o país, né? Essa extração, inclusive, ocorreu no dia 28 de dezembro de 2023. Vamos continuar falando sobre dívida pública? Agora vamos falar um pouquinho sobre como é avaliada a dívida pública de um país. Eu trouxe aqui, basicamente, 3 métricas para a avaliação da dívida pública. A primeira delas é a relação dívida-PIB, que justamente vai dividir a dívida do país pelo seu PIB. No caso do Brasil, em outubro de 2023, nós estávamos com uma dívida PIB de 74,7%. Quer dizer que
tudo que o país gerou de riqueza, quer dizer que toda a nossa dívida do governo geral, aliás, toda a nossa dívida do sistema público aí, em relação ao PIB equivale a 74,7%. Temos também uma outra métrica, que é o prazo médio de vencimento da dívida, que no caso do Brasil estava em torno de 47 meses. Ou seja, esse prazo médio quer dizer que de hoje a aqui 47 meses, o governo vai ter renovado toda a sua dívida, toda a sua dívida no caso aqui, né? Que a gente está falando da dívida pública. E também a gente tem os juros médios da dívida, que é outra forma de avaliar. A relação dívida-PIB avalia o tamanho da dívida, o prazo médio de vencimento avalia o prazo que essa dívida tem, e o juros médio avalia justamente o custo dessa dívida. Sobre juro médio, nós temos aqui o indexador e a porcentagem da posição em outubro de 2023, e nós podemos verificar que a maior parte da dívida está indexada aí na Selic, uma parte em pré-fixado e outra grande parte também em IPCA. Né? Isso representa a maior parte da nossa dívida pública. Estão basicamente nesses 3 indexadores. Né? No caso, o pré-fixado, tem que verificar quais são as taxas desses títulos pré-fixados, a taxa média desse pré-fixado.